eleição incondicional, que até o pessoal está ansioso para fazer perguntas sobre isso. Eu queria só voltar só um pouquinho. Até a irmã veio fazer uma pergunta, eu acho que é uma questão muito importante, que eu fiquei lendo vários textos e não entrei muito nesse ponto, né? Eu comentei a respeito da queda, né? Mostrei um monte de texto aqui falando sobre a condição que o ser humano ficou após a queda, mas e antes da queda, né? Como que é? Então, o entendimento que nós temos é o seguinte: Adão e Eva, antes da queda, como mostra em Gênesis, Deus, tudo que ele criou, ele viu que era muito bom. Então, Adão e Eva, antes da queda, estavam enquadrados nessa mesma condição. Eles não tinham essa natureza pecaminosa. Então, o que acontece? Até esse momento, antes da queda, Adão e Eva, eles tinham tanta capacidade de fazer o bem como fazer o mal, ou seja, pecar ou não pecar. A partir do momento que ocorre a queda, né, todo mundo se coloca nessa condição, todos não conseguem deixar de pecar. Tudo que nós fazemos é pecado, porque não estamos mais focados em glorificar a Deus. Então, tudo aquilo que não fazemos por fé e não visando glorificar a Deus é pecado. E é isso é a condição que o homem natural se encontra. No momento da conversão, né, no caso de nós aqui, passamos pela condição natural, fomos convertidos. O que acontece é que nós passamos a ter essa capacidade, por ação de Deus em nós, de fazer o bem também, mas nós ainda não conseguimos deixar de pecar. Em muitos momentos, como alguns textos que eu até li aqui, nós pecamos, nós continuamos fazendo isso, só que não vivemos uma vida de pecado como era a vida do homem, nossa vida antiga do homem natural. E a condição final é a condição da glorificação, onde nós não pecaremos mais e não será possível pecar mais. Então são 4 condições diferentes, delimitadas aí pela queda, a salvação e no final a glorificação. Esses 3 limites podem fazer essas 4 condições. E eu queria depois passar de fato para a eleição. Teve um texto aqui que eu acabei não lendo, né, que é João 6, 44 a 45. Esse texto é Cristo, né, falando trazendo essa mensagem. Ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. Então, até ela perguntou, né, mas se a pessoa quiser ir a Deus, se ela não for eleita, no caso não vai dar certo? Não é isso. A ideia é que ninguém naturalmente vai buscar a Deus. O ser humano ele não vai buscar, nós vemos isso em Romanos 3. Não há justo sequer ninguém que busque a Deus. Então, essa condição natural do ser humano faz ele ir na direção oposta a Deus. Deus não rejeita ninguém que vai até a Ele, só que ninguém vai até a Ele se Ele não trouxer. E aqui Jesus ele fala exatamente isso, que se o Pai que me enviou não o atrair. A ideia aqui de atrair, no original, no termo grego, ela é mais forte. O sentido real dessa palavra seria arrastar. Então, é o que eu falei, que vai ser tratado depois sobre a questão da resistência que o ser humano tem. O ser humano está caído, corrompido, e quer continuar nessa condição. Ele não quer receber a luz, ele quer continuar em trevas. Então Deus precisa de fato trazê-lo, ele precisa transformar o ser humano, mudar os seus desejos, mudar a sua natureza, para que de fato ele passe a querer agradar a Deus, buscar a sua vontade. E aí sim nós vamos para o ponto que vai ser mais difícil, né? Mais polêmico, né? Como eu falei, só que assim, o primeiro ponto nós tratamos sobre a condição, né, do ser humano. Eu creio que ele é mais fácil de ser aceito de uma forma geral pelos crentes, porque os crentes entendem que são pecadores. O que às vezes complica é entender a dimensão disso, como isso afeta de fato todo o nosso ser. Mas ele a ideia da total depravação, dessa condição que nós temos, ela é a base para todos os pontos que eu vou falar em seguida. Se você não tiver muito claro
essa ideia de que você não consegue fazer nada e Deus precisa fazer tudo para você, você não vai, logo que começar a falar dos outros pontos, você já vai rejeitar de uma vez. Mas se você tiver claro que somente pode ser salvo, que a sua condição é de total pecaminosidade e que Deus precisa te resgatar dessa situação, você vai começar a entender como funciona essa obra de Deus. E nós vamos usar, claro, a Escritura para poder embasar, né? Então, da mesma forma, eu vou começar explicando aqui, né, vendo aqui qual que é um resumo de como o arminianismo encara a ideia da eleição, incluindo a ideia da presciência, né? A escolha divina de certos indivíduos para a salvação, antes da fundação do mundo, foi baseada na sua previsão, presciência, e que eles responderiam à sua chamada, fé prevista. Deus selecionou apenas aqueles que eles sabiam que iriam livremente por si mesmo crer no Evangelho. A eleição, portanto, foi determinada ou condicionada pelo que o homem iria fazer. A fé que Deus previu e sobre a qual ele baseou sua escolha não foi dada ao pecador por Deus. Não foi criada pelo poder regenerador do Espírito Santo, mas resultou tão somente da vontade do homem. Foi deixado inteiramente ao arbítrio do homem o decidir quem creria e, por conseguinte, quem seria eleito para a salvação. Deus escolheu aqueles que eles sabiam que iriam, de sua livre vontade, escolher a Cristo. Assim, a causa última da salvação não é a escolha que Deus faz do pecador, mas a escolha que o pecador faz de Cristo. Então, é aquela ideia que foi até mencionada em relação à presciência. O que eles entendem? Que a eleição de Deus ocorreu de fato na eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus ali já tinha escolhido as pessoas, né, que seriam salvas, e até escrito no livro da vida, né, apesar de ser meio controverso, mas não baseado na própria escolha soberana dele, mas sabendo na resposta que aquelas pessoas dariam no tempo quando ouvissem a oferta do Evangelho. Então, isso se baseia, como foi falado na última frase, quem faz a escolha de fato acaba sendo o ser humano. O ser humano recebeu a mensagem do Evangelho e disse sim ou disse não. Deus lá no começo, antes de tudo, sabendo que essa pessoa ia responder, decidiu se ela seria salva ou não, de acordo com essa resposta. Agora vamos ver a visão calvinista. A escolha divina de certos indivíduos para a salvação, antes da fundação do mundo, repousou tão somente na sua soberana vontade. A escolha de determinados pecadores feitos por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista da parte deles, tal como fé ou arrependimento. Pelo contrário, é Deus quem dá a fé e o arrependimento a cada pessoa que Ele escolheu. Esses atos são o resultado e não a causa da escolha divina. A eleição, portanto, não foi determinada nem condicionada por qualquer qualidade ou ato previsto no homem. Aqueles a quem Deus soberanamente elegeu, Ele os traz através do poder do Espírito, a uma voluntária aceitação de Cristo. Dessa forma, a causa última da salvação não é a escolha que o pecador faz de Cristo, mas a escolha que Deus faz do pecador. Nós vamos pegar cada um desses pontos e ver detalhadamente, usando vários textos. Vou tentar ler menos dessa vez, mas para mostrar na Bíblia como a ideia da eleição ela não é baseada numa decisão humana, é baseada numa decisão de Deus. Como foi contrastado aqui, para o arminianismo a ideia é que o homem em algum momento vai ouvir a mensagem, vai dizer sim ou não, e com base nisso Deus vai elegê-lo e vai salvá-lo. Para o calvinismo não. Para o calvinismo, como eu vou explicar mais à frente, Deus elegeu. A primeira coisa que aconteceu é Deus eleger uma pessoa sem nenhum motivo que haja nela para isso, ou seja, puramente a vontade de Deus em escolher, e que nessa pessoa eleita Deus realiza toda essa obra de salvação, o que inclui dar a ela a fé e o arrependimento.
interessante a ser mencionado, porque, como foi falado, no primeiro ponto, a salvação ela é uma cooperação do homem e de Deus, e em uma resposta à escolha feita pelo ser humano. Mas o que nós vamos ver é que a salvação, na verdade, é uma obra realizada de uma forma unilateral pela Trindade, ou seja, Deus ele realiza a salvação do início ao fim. O homem, de certa forma, participa dela passivamente, ele recebe a salvação. E aqui, cada uma das pessoas da Trindade tem um papel que eles efetuam nessa obra de salvação. O Pai escolheu, dentre pecadores perdidos, um número definido de indivíduos e deu ao Filho para serem o seu povo. Então, essa é a ideia de que a eleição ocorreu na eternidade. O Pai escolheu esse número de eleitos que viriam a ser salvos. Nós vamos ler os textos que mostram isso. A pessoa do Filho fez todo o necessário para salvar esse povo escolhido e que lhe foi concedido pelo Pai. E o Espírito Santo aplica aos eleitos a salvação adquirida para eles pelo Filho. Então, aqui é interessante a gente considerar o quê? A ação do Pai de escolha ocorreu na eternidade, ainda antes da criação. A ação do Filho ocorreu em um momento específico da história do seu ministério, em que ele foi tanto um exemplo para todos nós de conduta, de obediência, como morreu na cruz para garantir essa salvação para todos os que são do seu povo. E o Espírito Santo é aquele que aplica os efeitos disso, que inclui a própria santificação. É ele que nos capacita a isso e ele que garante essa salvação. Então é um trabalho conjunto da Trindade na nossa salvação. E aí agora a gente vai entrar em cada uma dessas afirmações e ler os textos que mostram essas verdades que estão sendo colocadas aqui. O primeiro ponto é que Deus tem um povo eleito, que Ele predestinou esse povo para a salvação e dessa forma para a vida eterna. E o segundo ponto, antes da fundação do mundo, Deus escolheu determinados indivíduos para a eleição. Sua escolha não foi baseada em qualquer resposta autoprevista a ser cumprido pelos escolhidos. A fé e as boas obras são um resultado e não a causa da escolha divina. E aí mais alguns itens dentro desse segundo ponto. Foi Deus quem fez a escolha foi feita antes da fundação do mundo, os nomes dos eleitos estão no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E aí nós vamos agora ver os versículos para confirmar essa ideia. Primeiramente, a ideia de que Deus tem um povo, um povo seu, separado, em que Ele realiza essa obra da salvação. É interessante mencionar também, que isso vai ser falado depois, que Deus ele é dono de tudo, Ele é dono de toda a criação. Então, de certa forma, tudo é dele. Isso é um fato bíblico. Mas, de uma forma exclusiva, Ele separou um povo para que ele trabalhasse de uma forma mais específica. E é isso que nós vamos ver alguns versículos a respeito. Ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus e a terra, os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendente deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a Ti, para viverem nos Teus átrios. Transbordamos de bênçãos na Tua casa, do Teu santo reino. Então ali já fica muito claro, os versículos que foram lidos aqui, que de fato Deus tem um povo específico dentro da sua criação, dentro das suas criaturas, e aqui fica muito claro que foi Ele quem escolheu esse povo. Se nós lermos lá, inclusive quando Deus escolheu Israel como seu povo, onde Ele deu a lei para que eles seguissem e fossem modelo para os outros povos, foi Deus quem escolheu eles para aquela missão, não foi com base em nada do que eles fizeram. Tanto é que em muitos versículos vamos ver que eles foram totalmente obstinados, rebeldes contra Deus. Em algum momento Deus até disse para Moisés que se andasse junto com eles ia acabar com todo mundo, mas mesmo assim, por amor e pela própria soberania de Deus, Deus resolveu escolher esse povo mediante outros povos.
e a ideia de que são pessoas escolhidas, eleitas. Alguns versículos quanto a isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Um outro texto, por exemplo, que aparece o termo aí de eleitos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Isso é a introdução, né, da carta de Paulo a Tito. Em 1 Pedro, mesma coisa, na introdução, Pedro usa esses termos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no mundo, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Outro texto ainda em 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então fica muito claro, isso é inegável, a ideia de que existe um povo separado. E o termo usado para isso é eleitos. Isso são versículos sendo lidos, o termo está ali, não há como negar isso. Então existe, por mais que, como foi falado, Deus é dono de tudo, tem todos os povos devem se render a Ele, é dono de todas as coisas, mas de fato Ele separou um povo para ser exclusivamente seu. Como é dito aqui em relação à igreja, você foi geração eleita. Então existe de fato essa distinção. Nesse texto de 1 Pedro 1:2, aparece aqui a ideia de escolhidos de acordo com o pré-conhecimento, que seria o que, no caso, os arminianos mencionam como sendo a presciência. Então eles vão usar esse texto por base para dizer, por exemplo, Deus escolheu de acordo com o pré-conhecimento, ou seja, Ele sabia dentro daquelas pessoas quem ia aceitar, quem ia abraçar a mensagem do Evangelho. Mas a ideia não é essa daí. Por quê? Porque todas as vezes em que as Escrituras aparecem no termo de presciência ou esse pré-conhecimento, a ideia do conhecimento, quando Deus conhece a pessoa, ela não está relacionada às obras daquela pessoa. Em todos os contextos que forem lidos, que aparecer esse termo, que forem lidos, não existe essa ideia. Nunca relativo à obra realizada por uma pessoa, mas o próprio conhecimento da pessoa em si. Então a ideia, quando se usa esse termo conhecimento, talvez muitos vão se lembrar que ele é usado, por exemplo, em Gênesis para falar Adão conheceu a Eva, ou outros casais que existiram. Esse termo é usado, na verdade, para denotar intimidade entre uma pessoa e outra. Então, quando aparece em relação a Deus, a ideia é a mesma. O termo que aparece tem o mesmo sentido. Então, ele está falando aqui pelo escolhidos de acordo com essa, vamos dizer que esse pré-relacionamento, essa pré-intimidade que Deus já tinha com essas pessoas que Ele elegeu. Então, a presciência sempre, em qualquer um desses textos que for encontrado, ela está se referindo ao conhecimento prévio que Deus tinha das pessoas, mas não relativo a alguma coisa que elas fizeram por merecer, uma escolha que elas fizeram e que levou elas a merecer a salvação, vamos dizer assim. Outros textos, mas nós devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, foi morto desde a criação do mundo. Então aqui ainda a ideia desse povo separado,
Mas nesses dois primeiros textos aqui que eu acabei de ler, a gente já vê uma ideia interessante que depois ainda vai ser falado novamente. Mas, por exemplo, em 2 Tessalonicenses fala assim: porque desde o início Deus os escolheu para serem salvos mediante a fé santificadora. E no segundo texto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e reconhecidos em sua presença. Então a ideia aqui é que a eleição ela não é baseada, por exemplo, na santidade e no fato da pessoa ser irreconhecível. A eleição, ela gera isso. Deus elegeu essas pessoas para realizar essa obra na vida delas, para que elas fossem santas e irrepreensíveis. Então a eleição precede tudo isso. Essa é aquela divergência que existe, né, quando eu li as definições do arminianismo e do calvinismo, já é uma divergência. Eles dizem que a eleição é baseada numa escolha, por mais que essa eleição tenha ocorrido antes de tudo, né, porque Deus já sabia, mas é baseada na escolha humana. Mas nós vemos nesses textos que é mencionada a eleição, que Deus elegeu para que as pessoas passassem por isso, para que elas fossem santas e irrepreensíveis. Então existe uma diferença aí na visão, né, na questão de causa e consequência. Outro ponto: a escolha divina não foi baseada em qualquer mérito previsto naqueles quem escolheu, nem foi baseada em quaisquer obras previstas realizadas por eles. As boas obras são o resultado e não a base da predestinação, no caso da eleição. A escolha divina não foi baseada na fé prevista. A fé é o resultado e, portanto, a evidência da eleição divina, não a causa ou base da sua escolha. É o que eu acabei de falar, mas vamos ler mais alguns textos, né, que vão reforçar essa ideia. Romanos 9, né, que é um texto muito usado para essa discussão. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, esse texto aqui, ele deixa muito claro a ideia de que, logo no começo ele fala: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Aqui ele deixa muito claro que a forma como Deus elege não envolve a ação daquela pessoa. Por mais que Deus tenha eleito antes, olhando para o futuro. Não. A eleição é feita com base na própria vontade de Deus, e não baseada em alguma coisa que a própria pessoa tenha realizado, mesmo que seja a simples resposta ao Evangelho. Não é assim. E até é curioso, né, porque às vezes nós não estamos acostumados com essa ideia. No caso desse texto, deixa muito claro que, ao mesmo tempo que Deus elegeu um, ele rejeitou o outro, e sem nenhum motivo específico. Não está falando que Esaú fez isso ou aquilo para ser rejeitado. Não existe isso. Simplesmente foi a escolha de Deus. Tanto é que Paulo, em seguida, ele já argumenta como se ele estivesse justificando, ele está respondendo por Deus. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele tem misericórdia de quem ele quiser e compaixão de quem ele quiser. Porque isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia dele. Para nós entendermos melhor essa ideia, aí nós temos que voltar ao primeiro ponto, por isso que eu falei que ele é a base para todo o entendimento dessas doutrinas. Se todos nós estamos perdidos e merecemos a condenação, todos nós estamos caminhando para o inferno, não há injustiça em Deus. Se Deus não quisesse salvar ninguém, se Ele quisesse deixar a gente caminhar para essa condenação, não haveria injustiça nenhuma, porque nós estaríamos, né, e muitas vezes estamos fazendo várias coisas contra a vontade dele, mesmo ele sendo nosso Criador, ele garantindo muitas das coisas que nós temos, nós somos ingratos, nós fazemos muitas coisas que desagradam a ele.
Então não haveria injustiça nenhuma se Deus condenasse toda a humanidade ao inferno. Mas, por misericórdia, Ele escolheu alguns. E a questão que se levanta é, por que alguns e não todos? Isso, de fato, qualquer um que tem o primeiro contato com essa visão vai pensar isso. Mas o que a Escritura deixa muito claro é que Ele, pela sua vontade, resolveu escolher alguns e aplicar a sua misericórdia e manter os outros na condição em que eles mesmos escolheram ficar. Ele não precisa, por exemplo, fazer com que, no caso, o ímpio seja mau. O ímpio, por si só, ele segue esse caminho. E aquele que Deus elegeu, ele realiza essa obra da salvação e o resgata pela sua misericórdia. Lendo mais outros textos aqui, ainda em Romanos, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. 1 Coríntios: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Aqui fica muito claro a ideia de que tudo deve ser feito para a glória de Deus, e o próprio Deus, na sua criação, em tudo que Ele faz, Ele visa a sua própria glória. Ele quer que seu nome seja glorificado. Então, todo o mérito nessa questão é retirado. Não tem nenhum mérito no ser humano na sua própria salvação. E aqui fica claro em Romanos 10, 20 isso, que ele fala que ele foi achado por aqueles que não o procuravam, se revelou por aqueles que não perguntavam por ele. Então, não é talvez alguém poderia ter uma ideia que os judeus rejeitaram a Deus, mas muitos outros em outros povos estavam sedentos por Deus, eles queriam, mas ainda não tinham ouvido. Não existe essa ideia. Toda a humanidade estava perdida, corrompida e não tinha nenhum desejo pelo seu Criador. Mas Deus colocou esse desejo em todos aqueles que Ele escolheu para isso. 2 Timóteo 1, 8, 9: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, mostra muito claramente que é Deus quem efetua tudo isso e garante, Ele concede tudo aquilo que é necessário para a salvação. Efésios 1, 11 e 12, um texto que a gente deve memorizar, lembrar sempre. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, a ideia aqui é que a eleição é feita segundo a vontade de Deus, segundo o seu propósito. Não é baseado em alguma coisa que nós tenhamos feito, mas simplesmente de acordo com a sua vontade. Efésios 2,10: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, aqui novamente para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então existe novamente a ideia da eleição para alguma coisa, e não a eleição porque você fez alguma coisa. Então a eleição é o primeiro passo que leva a todo o que vem em seguida. Alguns textos também que são muito importantes de se lembrar: Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Entra aquela questão que nós falamos no começo. A visão arminiana vai entender que a pessoa por si só pode de alguma forma desenvolver a fé. O texto deixa muito claro que creram aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, essa determinação de Deus para a vida eterna foi algo que veio antes de qualquer outra coisa, como já foi lido em outros textos. A eleição veio antes da criação do mundo, e por causa dessa escolha que Deus fez dessas pessoas, é que eles creram. Então a fé é o resultado dessa eleição, e não o que levou Deus a fazer essa escolha. E aqui, eu vou ler esse texto de Filipenses, foi aquele que eu li um pouco antes, e é um texto também que devemos sempre
lembrar. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se nós lermos só esse versículo 12, quando ele diz aqui, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pode ser que a pessoa que lê somente esse versículo tenha uma ideia de que é você de fato que vai garantir a sua salvação. Você precisa fazer alguma coisa, como fala aqui, pôr em ação, você precisa fazer alguma coisa para garantir essa salvação. Só que logo na sequência ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Então o fato de você ter essa responsabilidade de se colocar debaixo da vontade de Deus e de obedecê-lo, isso é uma necessidade, você tem essa responsabilidade, você deve fazer isso, você tem que fazer isso. Só que o fato de você desejar fazer isso e o fato de você fazer isso só ocorre porque Deus opera isso no seu coração. Você não consegue por si só fazer isso, você não vai. Tanto é que muitas vezes, mesmo sem crentes, cristãos convertidos, muitas vezes nós rejeitamos isso, nós seguimos um caminho diferente daquele que Deus quer de nós. E 2 Tessalonicenses 2:13, 14, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem grande posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a ideia de que a eleição é o que precede tudo. Um ponto importante, que às vezes mesmo alguns calvinistas se confundem com essa ideia, é que a eleição em si não é a salvação. Na prática, nós vamos ver aí, quando a gente completar os 5 pontos, nós vemos que o fato de Deus ter eleito pessoas, essas pessoas que são eleitas vão ser salvas. Mas a eleição em si não é a própria salvação. A eleição é para a salvação. Então, até a gente vai ler aqui no versículo, mas em Efésios 1:4, Paulo mostra que os homens foram eleitos em Cristo antes que o mundo existisse. Mas em Romanos 16:7, ele mostra que os homens não estão realmente em Cristo até que se convertam. Então a ideia é que é uma coisa até que muitos acabam, quando tem o primeiro contato ou que rejeitam essas ideias, eles falam, mas se a pessoa foi eleita, ela pode fazer o que ela quiser, vive do jeito que ela quiser, e não vai ter problema porque Deus já escolheu e tudo mais. Ou a ideia de que, como as pessoas eleitas vão ser salvas de qualquer forma, não é necessário pregar, não tem elas vão ser salvas de qualquer jeito, então não tem por que se preocupar com o evangelismo e coisa do tipo. Isso é uma mentira, porque a condição, por mais que a eleição no futuro leve à salvação da pessoa, todos, de forma geral, mesmo os eleitos, eles nascem na mesma condição pecaminosa. Todos são pecadores da mesma forma. Então, é a partir do momento em que Deus começa essa obra de salvação, a obra começa na eleição antes de tudo, mas no tempo, durante a vida daquela pessoa, ela vai passar por um processo que começa pelo novo nascimento. Então, ela tem o novo nascimento, ela passa a crer, ela recebe essa fé, esse dom da fé, e de fato ela confessa a Jesus Cristo como Salvador, e passa por esse processo que inclui a santificação. Então existe essa distinção do que é eleição e do que é salvação. No quarto ponto, a eleição foi baseada na misericórdia soberana e especial de Deus. Não foi a vontade do homem, mas a vontade de Deus que determinou que pecadores iriam ser alvos da misericórdia serem salvos. Então a gente já falou de certa forma disso, que foi Deus de forma soberana que escolheu salvar algumas pessoas, muitas pessoas, e não se baseando em algo que os homens escolheram. Romanos 11:7 diz que Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os mais endurecidos. Em Romanos 16:7 fala: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis os apóstolos e estavam em
usa esse termo aqui, estavam em Cristo, ele já está se referindo de fato à salvação, ou seja, eles já haviam aceitado Cristo de fato, eles já estavam confessando a Cristo de fato. É diferente da ideia da eleição, por exemplo, como aparece em Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele antes da fundação, antes da criação do mundo, nele, no caso Cristo, né, para sermos santos e representantes da sua presença. Então a eleição ocorre em Cristo antes da criação do mundo, mas a salvação, de fato, ocorre no tempo quando a pessoa aceita isso e é convertida por Deus. Ainda reforçando aquela ideia que eu falei de que a eleição é uma obra soberana de Deus, que todos nós, naturalmente, não merecemos isso, nenhum de nós merece, e Ele efetua essa salvação de acordo com a vontade dele. Aquele texto que eu li de Romanos 9, ele traz essa ideia baseada naquilo que o próprio Deus havia dito em Êxodo, naquela situação perante Faraó, que ele diz, Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Essa é uma ideia que às vezes pode ser difícil de você entender, de você aceitar, de que Deus ele está exercendo misericórdia com alguns e não está com outros. Mas é o que a Escritura está nos mostrando. E lembrando sempre que Ele não teria obrigação de mostrar misericórdia com ninguém. Toda a humanidade, de forma geral, está todo momento ofendendo a Ele, pecando contra Ele, praticando aquilo que Ele condena. Então Ele não teria necessidade nenhuma de salvar qualquer pessoa, mas mesmo assim Ele escolhe algumas pessoas e Ele revela a sua glória através dessa escolha, tanto mostrando o seu atributo de misericórdia para com essas pessoas salvas, como também a sua justiça com aqueles que são condenados, porque continuam nos seus pecados. Em Efésios 5:6 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É interessante ver que aparece essa ideia de adotados, como foi dito no começo, como foi falado antes, na nossa condição natural, a própria Escritura nos aponta como filhos do diabo, como inimigos de Deus, e existem outros versículos que mostram que aqueles que creem são chamados filhos de Deus. De forma geral, não. Alguns têm a falsa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Não, isso não é o que a Bíblia ensina. E aqui, essa ideia fica muito clara porque tanto nós não somos naturalmente filhos de Deus, que quando Ele nos salva, a ideia é que Ele está nos adotando como filhos. E é por meio de Cristo que Ele faz isso. Interessante ver essa ideia de que é por meio de Cristo, para ficar claro que não é por alguma coisa que nós fizemos, baseado em Cristo. Quinto ponto: a doutrina da eleição é apenas uma parte da doutrina bíblica mais ampla da soberania de Deus. As Escrituras não apenas ensinam que Deus predestinou certos indivíduos para a vida eterna, mas que todos os eventos, grandes ou pequenos, acontecem como resultado do eterno decreto de Deus. O Senhor Deus reina sobre os céus e a terra com absoluto controle. Nada acontece fora do seu eterno propósito. Esse tema aqui talvez seja a parte mais complexa, que é o que inclui a predestinação. Até o momento que eu mencionei aqui foi a predestinação relativa à salvação, à eleição daquele que é o povo de Deus. Mostrei alguns versículos que apontam para isso, como a eleição ela é a causa que vai levar as pessoas a decidirem, a terem fé, a se arrependerem, e não a resposta a essa escolha que as pessoas fizeram. Mas quando nós vamos ver isso amanhã, esses textos aqui, nós vamos ver que o controle de Deus é pleno sobre todas as coisas. Por que é importante pensar nisso? Porque ontem, aliás, hoje a gente já falou sobre isso, ontem a gente só começou, nós falamos a respeito da ideia do livre-arbítrio. E eu comentei que, no sentido de voluntário, o nosso arbítrio ele é de fato livre. Então nós fazemos escolha porque queremos fazer escolhas. Nós fazemos escolhas voluntárias. Então, nesse sentido, as nossas escolhas são livres. Mas que existe essa tendência ao pecado, nós fazemos
essas escolhas elas também estão contaminadas por essa natureza pecaminosa. Então, nesse sentido, não existe liberdade. E existe um outro fator relativo à liberdade, que é aquela no sentido de como se fosse a independência do próprio Deus, ou como se fosse possível fazermos alguma coisa que não estivesse prevista ou que não estivesse de fato dentro dos propósitos de Deus. Quando nós formos ler esses versículos, nós vamos entender que tudo aquilo que acontece está dentro do propósito de Deus para a criação. Todos os acontecimentos, não há nada que fuja daquilo que Deus tinha planejado desde o começo. A parte polêmica de nós pensarmos nisso é quando nós pensamos na questão do mal. Nós pensarmos que a própria queda era alguma coisa que já fazia parte do plano de Deus. Mas é o que a Escritura nos mostra e nós vamos estudar sobre isso daí. A importância de nós entendermos esse ponto em relação ao atributo da soberania de Deus. Quando nós entendermos que Deus, quando nós tivermos muito claro essa ideia de que Deus está de fato no controle de todas as coisas, a nossa própria segurança vai ser aperfeiçoada, porque nós vamos saber que Ele está no controle da história, apesar de várias situações que para nós vão parecer caóticas, mas nós vamos saber que Ele está no controle de fato daquilo. E isso vai afetar diretamente o quinto ponto, que é a ideia de que a salvação é assegurada por Deus, ou seja, não há nada que fuja do controle dele, a ponto de Ele está realizando essa obra e Ele vai garantindo até o fim, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Não há nenhum átomo no universo que seja independente de Deus. E agora eu vou estar lendo alguns textos para poder confirmar essa ideia. E ontem eu falei por que é importante nós termos essa noção do controle absoluto de Deus. Como eu estou aqui explicando a respeito dos pontos, a própria salvação, se nós não tivermos essa certeza que Deus está no controle dela, desde o começo até o final, não existe, não tem como ter qualquer garantia de que nós vamos ser salvos. Então, tendo essa consciência de que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, isso vai trazer segurança para a gente. Primeiro versículo, que eu vou estar lendo aqui, 1 Crônicas 29, 10 a 12. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Em Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Salmo 115, 2, 3. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Isaías 14, 24 e 27. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui, a principal mensagem que nós vemos nesses primeiros versículos aqui quanto ao poder de Deus, a sua onipotência. É declarado muito claramente que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas e que tudo que Ele criou foi conforme a sua vontade. E mais do que isso, fica claro que não há quem possa impedi-lo. E nos textos seguintes isso vai ficar ainda mais claro. Tanto a ideia de Ele ser onipotente, Ele não ser impedido, e que os planos que Ele tem desde o início não podem ser alterados. Esse texto de Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim,
desde tempos remotos, que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Aqui fica muito claro, por ser Deus falando na primeira pessoa, que Ele tem o controle total da história. A história já está escrita desde o começo. Não há nada que altere, nenhum fator pode alterar aquilo que Deus planejou desde o começo. Aqui Ele exalta a si mesmo, Ele mostra que não há nenhum outro Deus como Ele, então não existe qualquer força que possa impedir aquilo que Ele planejou desde os tempos remotos, como está escrito aqui. Tudo que lhe agrada será feito, tudo isso vai ser cumprido. Ainda em Isaías, ele diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então não há nenhuma possibilidade daquilo que Deus determinou, aquilo que Ele decretou, não ocorra. Aquilo que Deus planejou desde o início vai acontecer. Em Jeremias 32:17: ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder, com o Teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Em Daniel 4:34 e 35, aqui são as palavras do próprio Nabucodonosor. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem de dizer-lhe: o que fizeste? Jesus, em Mateus 19:26 diz, Jesus olhando para ele disse: aos homens é tudo impossível, mas a Deus tudo é possível. Deuteronômio 32:39: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Mais alguns textos. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele dirige-o para onde quer. Aqui é interessante até ele usar a figura do rei, porque, como eu falei, o rei, pelo próprio modelo que existia de governo, o rei era a principal figura e ele tinha controle total sobre aquele povo. E Deus mostra que o coração do rei, ou seja, a pessoa mais importante, mais poderosa, é controlada por ele também, e ele dirige para onde ele quiser. Se o próprio rei, se com o rei Deus faz isso, o que dizer de todas as pessoas comuns? Então ele usa o exemplo mais absoluto, né? Mais um texto: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus caminhos. Talvez esse último texto seja bastante aplicado para essa ideia, a última definição que eu falei sobre o livre-arbítrio. Se de fato existisse um direito que Deus deu de você seguir a sua vida como você quiser, haveria uma contradição com esse versículo, porque ele diz que o caminho do homem não lhe pertence, não compete a ele dirigir os seus próprios passos. Então o homem tem o dever de obedecer a Deus. Não existe algo como se fosse um direito de você escolher os seus caminhos. Não, você deve obediência àquilo que Deus determinou. Em Lamentações 3, 37 e 38: quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Já foram vários textos, ainda vou ler mais alguns aqui para confirmar essa ideia, mas o que fica muito claro, até pelo que nós comentamos ontem, é que a Escritura, ela não apenas mostra com muita evidência os atributos da bondade, da misericórdia de Deus, do seu amor, mas ela também mostra da sua justiça, da sua soberania. Ela deixa muito claro que Ele tem de fato controle sobre todas as coisas, e Ele não divide isso com ninguém. Isso é muito claro nas Escrituras, e muitas vezes isso não é tão demonstrado nas igrejas, e por isso mesmo às vezes surge essa ideia de que o homem participa ativamente da história, quando é Deus que está controlando toda a história.
e comprovando mais ainda essa ideia de que nada do que acontece é por acidente, tudo faz parte desse propósito. Em Atos 2:23 nós lemos: esse homem lhes foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Aqui falando sobre Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aqui é muito interessante, nesse texto, nós vemos que Herodes e Pilatos entraram em um acordo para condenar Jesus, mas isso fazia parte do plano de Deus desde o começo. Nesse trecho nós vemos, fizeram o que o teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eu havia comentado isso já. Se alguém talvez tenha a ideia falsa de que Jesus tentou vir salvar o seu povo, mas eles o rejeitaram e ele acabou morrendo, elimina essa ideia da sua cabeça. Tudo isso desde o começo fez parte do plano de Deus. A própria rejeição de Israel, como eu falei, era parte do plano de Deus para que o Evangelho viesse até nós. Então tudo que acontece faz parte do propósito de Deus. E como nós vimos em alguns versículos, a parte mais difícil de nós aceitarmos geralmente é aquela que está relacionada ao mal. Mas nós vimos que isso também faz parte do plano dele. As desgraças que ocorrem também fazem parte dessa vontade, que nós não conhecemos plenamente. Nós não sabemos de fato por que muitas coisas acontecem. Nós temos que confiar em Deus perfeito e sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós já lemos esse outro texto de Filipenses que diz que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então é um controle total sobre a vontade e as atitudes. Tiago 4:13-15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Esse versículo é muito interessante, porque às vezes a gente até fala isso, mas sem nem se dar conta, né? De falar, se Deus quiser, vamos fazer isso ou aquilo. A ideia por trás disso é que Ele de fato está no controle de tudo. A gente falar que vou fazer isso amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, mas Deus sabe. Então, se Ele quiser, essa coisa, isso que a gente está planejando, pode vir a acontecer ou não, mas só vai acontecer se Ele quiser. Um outro texto, vou ler aqui o de Tessalonicenses, que, como eu acabei de falar, a maior dificuldade que nós temos, geralmente, quanto a essa questão da soberania, é em relação às coisas ruins que acontecem. E há um texto aqui em Tessalonicenses que vai deixar isso ainda mais claro, como Deus controla tudo isso. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhe envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Fica muito claro nesse último versículo que por esse motivo Deus envia um poder sedutor a fim de que eles creiam na mentira. Então, o fato dessas pessoas passarem a crer na mentira e serem condenados por isso também faz parte do plano de Deus. Esse tipo de situação é o que muitas vezes nos complica e nós ficamos: como assim Deus? Como Deus poderia fazer uma coisa dessa? Mas é o que a Escritura está dizendo. Ele de fato tem o controle sobre todas essas coisas. Em Gênesis 45, 4 e 5, esse versículo diz respeito àquela ocasião em que José havia sido mandado ao Egito e ele reencontra com seus irmãos, né? Então ele diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
Agora não se aflijam nem se reprimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me mandou adiante de vocês. Para quem lembra da história, os irmãos dele haviam vendido ele como escravo e ele foi enviado ao Egito. E depois aconteceu toda aquela história, né? E ele chegou até a ser uma figura muito importante. E o que ele diz aí é justamente que eles não se aflijam nem se recriminem por terem feito isso, porque foi Deus que enviou adiante de vocês. Existe até um outro versículo que diz que Deus tornou o mal que eles tinham feito bem. Só que a própria ideia original do texto é que eles intentaram fazer o mal, mas o plano de Deus já era aquele desde o começo e era para o bem de José e do seu povo. Só mais um versículo que eu me lembrei que entra naquela questão ainda, em Romanos 8:28, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse próprio versículo, se nós formos entender, se nós formos pensar com cuidado a respeito dele, se nós pensarmos que todas as coisas cooperam para o bem desses que amam a Deus, nós temos que entender que todas as coisas devem estar debaixo do controle de Deus. Então, o próprio exemplo que eu acabei de dar de José, ele foi enviado como escravo pelos seus irmãos, mas isso cooperava para o bem dele. E é assim, para todos aqueles que são filhos de Deus, todas as coisas que Deus controla cooperam para o nosso bem, inclusive aquelas que nós muitas vezes não conseguimos enxergar como aquilo vai resultar no nosso bem. Mas nós devemos sempre nos lembrar que o processo da salvação envolve a conformidade com a imagem de Cristo. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tudo aquilo que a gente passa serve para nos aperfeiçoar nessa conformidade.